Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós estaremos trabalhando a lição número 10, o sofrimento em nome da verdade. Eu quero deixar claro que na semana passada houve alguns imprevistos e eu não gravei essa lição. Ela já houve a aula presencial nas dependências da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Inclusive, foi proferida pela professora Jália, eu estava lá presente também, só que não tive como gravar. Apesar da aula ter sido estudada, não deu para gravar. E hoje, agora, estamos trabalhando essa lição, como também estaremos preparando a lição 11, que é a lição do domingo atual, dia 11. Essa lição, então, é referente ao domingo, dia 4 de setembro de 2022. Oremos então, pedindo a direção do nosso Deus para aquilo que aqui será feito. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, porque podemos nos reunir para o estudo da Tua palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo quanto Tu tens feito pela vida de cada um de nós, ó Deus, porque Tu tens nos protegido, nos guardado, Tu tens nos orientado, ó Pai, debaixo da Tua poderosa mão. E queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito tome a frente de tudo quanto aquilo será feito aqui, nesse estudo, que eu possa aprender, Senhor, que todos nós possamos aprender de Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que Tu possas me usar como Teu instrumento na condução desse estudo, Senhor. E que todos nós possamos estar crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na primeira carta a Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, nós temos a seguinte mensagem que a palavra de Deus nos traz. Então, leiamos 1 Pedro, capítulo 4, de 12 até 19, tá? De 12 a 19. Nos diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Quando Pedro escreve esta carta,
ele está levando em conta uma situação vivida pelo povo naquela época, o sofrimento. E esse sofrimento vem a partir de provas, de perseguição, de incompreensão e de oposição que os cristãos recebiam dos não cristãos, onde eles estavam. E não era num lugar só que isso acontecia. É bom lembrar que diz aqui, ó, sofrimento e provação do cristão são temas recorrentes em 1 Pedro. Não se trata do sofrimento por enfermidades, desemprego ou outras coisas decorrentes da precariedade e transitoriedade da vida, de problemas tipicamente humanos, de saúde, problemas sociais, problemas econômicos, mas sim do sofrimento advindo das provas por ser um filho de Deus. A perseguição aos cristãos por eles serem cristãos, serem servos de Jesus Cristo. Os destinatários da carta de 1 Pedro estavam sofrendo perseguição. Devemos também resistir firmes, pois as provações são testes para a nossa fé. Testes são formas que Deus usa para nos avaliar, para nos testar, saber qual o tamanho da nossa fé, até quando nós poderemos resistir ou sucumbir. Né? Então, o ideal seria nós resistirmos, não sucumbirmos. Então a gente vê aqui, com solidariedade e fraternidade, não desviando o olhar da glória que o espera na eternidade, da glória que o espera na eternidade, na nossa vida futura, a vida que teremos junto a Deus, na glória de Deus, né? Não desviando o olhar da glória de Deus que o espera na eternidade, o cristão suporta as aflições do tempo presente e pode antecipar a alegria do mundo vindouro pela convicção da presença de Deus em sua vida. Por causa disso, tal sofrimento pode ser chamado de sofrimento glorioso, porque é um sofrimento que está ligado diretamente à nossa fé, a fé cristã, por estarmos seguindo a Jesus, que vem esse sofrimento. A primeira parte dessa lição diz: sofrimento glorioso com Cristo. Ela está baseada nos versículos 12 a 14. E aqui, nessa parte 1, temos duas divisões. O item A, o cristão deve esperar pelo sofrimento, o verso 12. No item B, o cristão deve se alegrar no sofrimento, versos 13 e 14. Vejamos então primeiro o item A. Esperar não é desejar. Pedro afirma que o cristão não deve ficar surpreendido com o fato de passar por sofrimento por causa da sua fé. Ao contrário do que muitos pregam atualmente, a Bíblia ensina que as provações são inerentes ao ser cristão. As provações fazem parte da vida cristã. Elas estão inseridas na vida cristã. Tá? Então a gente não vai pensar que nós vamos nos tornar cristãos e a nossa vida vai ser uma vida totalmente sem problema nenhum. Isso seria uma grandíssima mentira,
alguém dizer para você: a sua vida não terá problemas, a sua vida vai ser um mar de rosas. Não será, não. Porque a nossa vitória se faz presente aqui, sim, porém se faz muito mais presente na glória de Deus, nos novos céus e na nova terra que Deus está preparando para todos nós. Então vejamos aí, ao longo da história o povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio, justamente por serem diferentes dos incrédulos. Está lá em 2 Coríntios 6, de 14 a 18. O homem sem Deus, sem o temor de Deus, vive em mentiras, orgulho, prazeres ilícitos e busca do poder e de bens materiais. Querem acumular mais e mais e nunca estão satisfeitos com o que têm. Então, o que ele tem? O amor ao dinheiro, que nos diz a Bíblia que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É quando as pessoas o põem como primeiro lugar na sua vida. Né? Ao contrário, o cristão dedica a sua vida à verdade, à humildade e à santidade e ao desejo de glorificar a Deus e de ajuntar tesouros no céu. Então, humildade é saber se reconhecer o seu defeito, mas não é se colocando abaixo das pessoas, não. A humildade é não querer se achar melhor do que os outros. O sofrimento é descrito como um fogo, um incêndio que se apresenta. É uma figura que se refere à fornalha usada pelo refinador do metal, da prata ou do ouro, que os derrete para retirar as suas impurezas. Comumente, fogo na Bíblia simboliza julgamento de Deus. Só que aqui nesse contexto, o fogo não significa julgamento, significa purificação. Que aqui, Pedro usa a figura do fogo como um processo de refinamento, não de julgamento divino. Refinamento divino, refinamento do metal, refinamento da nossa vida cristã, ou seja, estamos sendo lapidados, estamos sendo limpos, estamos sendo provados para quê? Para termos uma fé mais consciente, mais verdadeira e mais consistente na grandiosidade do Deus de Israel, do Deus a quem nós servimos. Então aqui nós passamos por dificuldades, mas as dificuldades da vida são necessariamente provações ligadas à fé em Cristo. Muitas fazem parte da vida e quase todos passam por elas. Infelizmente, também há problemas causados pelo próprio ser humano, por decisões equivocadas ou por causa da sua desobediência e do pecado. Não são todos os sofrimentos que são provenientes das provações com as quais Deus quer nos avaliar. As provações na vida do cristão não são um acidente de percurso. Não são um acidente de percurso, elas existem, elas estão presentes e elas vêm de Deus. Provação vem de Deus. Tentação é que não vem de Deus. O verbo surgir pode ser traduzido também por acompanhar. Isto reafirma que ser cristão e sofrer por amor a Cristo são inseparáveis. Ao final do versículo 12, acontecendo
é um verbo usado no Novo Testamento para referir-se principalmente à providência de Deus que organiza todas as ocorrências da vida para trabalhar em conjunto com o seu propósito eterno. E o que nos diz aqui na nossa lição? Prestemos atenção nesse detalhe. Portanto, as provações fazem parte do plano de Deus, que tudo controla, visto que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e se submetem à sua vontade. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E os cristãos que viviam lá em Roma, na sede desse grande império da antiguidade, viviam no centro de todas as atenções ali, de toda idolatria, de todo paganismo, de toda situação de imoralidade que o povo de Roma vivia, e eles estavam ali no meio de toda aquela situação e, claro, tendo conhecimento da palavra de Deus, eles não comungavam com todas aquelas situações de pecado. Então eram considerados diferentes, consequentemente perseguidos. Bem, no item B, o cristão deve se alegrar no sofrimento. Se alegrar no sofrimento. Esse alegrar aí, ele tem um significado bem definido. Alegrar-se no sofrimento e não pelo sofrimento. No sofrimento, porque Deus está nos provando, mas não é pelo sofrimento. Não é? Porque aí você está achando que o sofrimento passa a fazer parte da sua vida em todos os momentos. Aí seria uma acomodação. Então, existem situações que precisam ser bem definidas, e quem vai nos dar esse entendimento, esse discernimento, é o Espírito Santo de Deus. Por isso é que nós precisamos sempre buscar ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, pedindo para que Deus nos esclareça, nos instrua, nos mostre o que Ele quer nos dizer. Qual é a sua vontade para nós? O verso 13 mostra 3 palavras que indicam alegria. Alegrem-se. Alegria. Deleitar-se na graça de Deus. Experimentar a graça de Deus. Estar feliz por sua graça. E o que é a graça? É o favor imerecido que Deus nos concede. Exultem significa ficar tão feliz que a pessoa chega a saltar em comemoração, a pular de alegria. Quer dizer isso? Para quem não experimenta a graça de Deus, é difícil entender de que maneira as circunstâncias difíceis podem produzir alegria exultante. Apenas a graça pode oferecer essa perspectiva, essa visão da situação do sofrimento. Por quê? É alegrar-se no sofrimento, não pelo sofrimento. O cristão pode alegrar-se no sofrimento por alguns motivos. Então vejamos, quais são os motivos que justificam essa alegria no sofrimento? Vejamos. Primeiro, o sofrimento representa comunhão com Cristo, sendo um privilégio sofrer com Ele
e ser tratado pelo mundo da forma como ele foi. Isso está baseado no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41. Essa comunhão é tão profunda que aqueles que perseguem os cristãos, na verdade, estão perseguindo Jesus Cristo. Atos 9, versículo 4. Em segundo lugar, o sofrimento trará glória. Então vejamos. Glória no futuro. Quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Verso 13b. Sofrimento e glória são dois ensinos que estão sempre juntos em 1 Pedro. A glória não consiste na ausência de sofrimento, mas na aprovação da fé diante das provações e a consequente recompensa garantida quando Jesus voltar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vem em socorro do crente quando chegam as lutas, as calúnias, insultos por causa do nome de Cristo. Verso 14a. O sofrimento e as perseguições, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Verso 14b. E por isso, é por isso que cristãos martirizados ou perseguidos, e existem muitos no mundo hoje em dia, podem louvar a Deus em meio às mais duras provas sem retroceder, sem andar para trás, retornar à vida de pecado, desistir de seguir a Jesus. Em quarto lugar, o nome de Jesus é glorificado quando seus filhos resistem aos sofrimentos. Aqui tem mais uma ideia principal a ser destacada. Ser cristão é mais do que pertencer a uma religião. É muito mais do que pertencer a uma religião. Mas é ser como Cristo. É ser alguém que tem o privilégio de viver como Ele e que também aceita o desafio de levar esse nome e sofrer por amor a Ele. Por amor a quem? A Cristo, a Jesus Cristo. O segundo capítulo da lição tem como título: o sofrimento leva a avaliar a vida com Cristo. Esse segundo capítulo, ele tem 3 itens: o A, o B e o C. Então vejamos. O sofrimento, de forma geral, parece deixar as pessoas mais sensíveis. E no caso do cristão, pode ser uma grande oportunidade para avaliar sua vida com Cristo, para poder avaliar. Quem é que tem que avaliar? Somos nós mesmos que temos que avaliar a nossa vida com Cristo. Se está sendo produtiva, se não, se estamos servindo devidamente, se estamos falhando. Nós temos que fazer essa avaliação. Não se trata de ficar caçando pecado na própria vida para explicar o sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, porque eu fiz aquilo mais outro, aquilo mais outro, aquilo mais outro. Não é nesse sentido que quer se dizer. Pois o livro de Jó nos ensina a não fazermos isso. Mas é verdade que no fogo da perseguição e do sofrimento, parece que as coisas tendem a ficar mais claras, pois a pessoa se volta
para si mesma, examinando sua vida em vários aspectos. Então, essa avaliação nós temos que fazer sim. Sim e sempre. Mas não que ficarmos o tempo inteiro querendo pôr uma razão para os sofrimentos, para as provações. Qual o motivo do sofrimento está baseado no verso 15, tá? Aqui esse capítulo é uma explicação dos versos 15 a 18. Então, essa letra A, esse item A específico, baseado no verso 15. Esta inquietante pergunta é feita em muitas ocasiões na Bíblia e continua sendo um dilema para a teologia. Mas o que Pedro deixa claro nesse verso é que o sofrimento do cristão não deve ser motivado por atitudes erradas que ele venha a cometer. O sofrimento glorioso é o que decorre da união e compromisso com Cristo, e não pelo fato de uma pessoa ter cometido um assassinato, ser um ladrão, um criminoso, ou alguém que recorrentemente causa problemas. É preciso ter certeza de que sofremos por sermos cristãos, não por sermos criminosos. Porque um criminoso que virou cristão, tudo bem, converteu-se. Mas um cristão que é criminoso, aí já é uma situação que não tem a menor explicação. Né? Cristão criminoso, cristão que apronta, que faz falcatrua, aí está pisando na bola. E está pisando na bola, primeiramente, com Deus. Também com a igreja, com a sociedade, mas principalmente com Deus. No item B, a vida com Cristo é a causa do sofrimento? Isso está baseado no verso 16. A questão pode ser posta de maneira simples. Meu viver glorifica ou envergonha a Cristo? Quem tem que pensar nisso? Nós. Quem tem que começar esta avaliação, fazer essa pergunta e respondê-la? Somos nós. Isso tem que partir de nós. A chamada autoavaliação. Que quem quer ser cristão tem que estar sempre se autoavaliando. Pensando e repensando naquilo que diz, naquilo que faz. Se essas coisas estão ou não glorificando o nome de Jesus. Se estão edificando, se estão levando ao seu crescimento espiritual e ao engrandecimento e crescimento do reino de Deus. O crente não deve, como Paulo nos escreve, ter vergonha do Evangelho, mas também não deve envergonhá-lo. Ter vergonha do Evangelho, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. E o outro em 2 Coríntios 6,3. Envergonhá-lo significa dar mau testemunho, fazer coisas erradas. Pedro tinha experiência nesse aspecto, pois teve a dolorosa experiência de negar a Jesus, o que muito fez sofrer sua alma. Está lá em Mateus 26, de 69 a 75. Se alguém padece por causa do Evangelho, não deve considerar isso uma vergonha, mas uma honra para si mesmo e deve glorificar a Deus que assim o considerou digno. Atos 5, 41.
É a base dessas palavras. Quando os sofrimentos são consequências dos nossos próprios pecados, não há consolo que baste para o alívio da alma. No entanto, se eles ocorrem por defendermos a verdade, proclamarmos o Evangelho por nossa lealdade ou por qualquer das doutrinas ou deveres do cristianismo, os sofrimentos pelos quais passamos são gloriosos. Não é sofrimento porque fez coisa errada, né? Mas o sofrimento porque estamos cumprindo o nosso papel e é o que o mundo não aceita, não compreende. Claro, e existe muitas ideias em relação a essas situações que as pessoas querem justificar os seus erros colocando Deus no meio, colocando a Bíblia no meio. Coisas que a Bíblia jamais confirma. Né? Está na mente dessas pessoas, mas não está na palavra de Deus. Não é condizente com a palavra de Deus. No item C, estou consciente da iminência do juízo de Deus, da iminência do certo, do seguro juízo de Deus. Deus vai julgar a gente? Sim. Com certeza. O juízo de Deus é aplicado constantemente, embora muitos não consigam percebê-lo. No entanto, o cristão tem consciência de que haverá um juízo especial, final, definitivo, em que todas as pessoas comparecerão diante do tribunal divino. Se para os crentes verdadeiros é difícil suportar as provações, questiona-se qual será o destino daqueles que são desobedientes a Deus, que, segundo Pedro, será muito maior do que os cristãos são chamados a suportar ou podem imaginar. A perspectiva daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus é de completa falta de esperança. Algo muito pior aguarda os desobedientes. Quer sejam perseguidores pagãos, quer sejam cristãos infiéis. A estes resta o sofrimento eterno por extrapolar a medida da ira de Deus. O item 3. O sofrimento é uma oportunidade para entrega total a Deus. Isso está no versículo 4, no capítulo 4, versículo 19. O verso 19 é uma espécie de conclusão do texto que estamos estudando, reforçando o ensino, segundo o qual os que sofrem, segundo a vontade de Deus, nada lhes acontecerão que esteja fora dos desígnios de Deus, fora daquilo que Deus planejou. O sofrimento do cristão não é propriamente da vontade de Deus, mas sim por causa da sua vontade. Uma vez que o crente fez a opção por andar de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, o salvo coloca sua vida sob a direção de Deus. Devem confiar suas vidas ao fiel Criador. Essas verdades implicam a onipotência e domínio de Deus sobre os acontecimentos.
Os cristãos perseguidos podem apoiar-se sobre esta verdade, a sua esperança inabalável. Esse compromisso não é algo isolado, mas sim uma atitude constante. Ao retribuir o mal com o bem, mesmo sofrendo por isso, o cristão se entrega a Deus e seu cuidado para todas as áreas e momentos da vida. Se põe completamente na mão de Deus. É fácil? Não é. Mas nós precisamos lutar para fazer a vontade de Deus, para não nos tornarmos infiéis, para não criarmos coisas que vão prejudicar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Conclusão da lição. O que torna ainda mais inquietante é o silêncio de Deus em algumas situações do sofrimento da humanidade. Comumente queremos respostas rápidas, pois o nosso tempo é limitado. No entanto, todo o sofrimento humano, especialmente dos cristãos, precisa ser visto à sombra da cruz e da ressurreição de Jesus. Sem a vitória sobre a morte, o sofrimento humano não teria uma resposta cristã coerente. Seria agonia, dor, sofrimento e fim. Sem uma outra situação, sem uma outra fase, um outro plano, que é a consolidação da vitória sobre o sofrimento. Mas pelo sofrimento de Cristo, do qual cada cristão é participante neste mundo, confiamos na glória que nos aguarda. Sob esta perspectiva, devemos suportar as aflições daqui, focadas na gloriosa eternidade que nos aguarda. Romanos 8:18. Para pensar e agir. É uma parte da nossa lição onde normalmente aparecem 3 reflexões para que façamos avaliando o nosso posicionamento, as nossas atitudes em relação a Deus naquilo que estamos enfocando em cada estudo e levarmos a nos repensar, a avaliar a nossa vida em todos os aspectos. Primeiro, ser cristão e passar pelo sofrimento causa espanto para você? Foi Jonathan Edwards quem disse: a terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar e tudo de pior que um cristão experimentará. No item 2, diante do sofrimento, você é capaz de ver as provisões de Deus, de ter os olhos da fé para enxergar as vitórias que Deus lhe concede? Será que você consegue desenvolver essa visão? Você entende que os sofrimentos deste tempo são passageiros, enquanto a glória futura é permanente? Então, são situações que precisam ser pensadas, né? E muito bem pensadas, para que a gente saiba que a gente vai passar por provações, sim, mas Deus está todo o tempo ao nosso lado, nos dando forças, nos dando condições de enfrentar todas essas provações, para que ao final sejamos vencedores. Quando nos diz lá nos versos da música do grupo Logos:
mas eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Então, a letra do Cântico Situações é muito bonita e é uma forma poética de refletirmos sobre as provações que existem na nossa vida, porque as provações nos darão vitória. Deus, então, nos avalia para ver até que ponto nós resistiremos. E o ideal é que a gente resista e que saiamos vitoriosos, lapidados, conforme o ouro e a prata vão ao fogo, aquelas altíssimas temperaturas, para que as impurezas sejam retiradas deles e que isso sirva para que a gente possa retirar as impurezas da nossa vida, todas as coisas que Deus não se agrada. Oremos pelo encerramento da nossa aula e também vamos lembrar dos nossos propósitos de oração pelo nosso país, pela situação séria que vivemos em termos econômicos, políticos, sociais, para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, para que Deus nos dê sabedoria para viver segundo a sua vontade. E principalmente pondo em prática lá Romanos 12. Não nos conformando com esse mundo, mas renovando pela renovação, transformando pela renovação do nosso pensamento, para que possamos mostrar a agradável e perfeita vontade de Deus em nós. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra aqui trazida. Muito obrigado, meu Deus, porque tu pudeste me sustentar na condução desse estudo. Meu Deus, tem misericórdia de nós, guia-nos pelo teu poder, orienta-nos, guarda-nos, protege-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.